Olá, vampirinhos! Tudo bem com vocês? Meu nome é Amanda Alonso, do canal Kid of Draco, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro da série Thornians, que é o livro U. Bom, antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar seu like e ativar as notificações, porque é muito importante. Outra coisa também que é muito importante é você me seguir nas redes sociais, porque eu estou sempre fazendo interações por lá. Para quem acompanha o canal, sabe que eu já falei sobre a série Thornians aqui há algum tempinho atrás. Eu falei sobre o primeiro livro, que é o livro do Bjork, e que eu gostei muito e que fala sobre romance alienígena e tudo mais. E nessa semana eu estava mesmo muito confusa sobre qual tema eu traria para o canal quando me mandaram essa notícia. Ela já é um pouquinho, talvez de alguns dias, algumas semanas atrás, porém essa notícia me veio na mente uma outra notícia também que eu acompanhei, e eu lembro que quando eu vi eu falava assim, gente, não, as pessoas que estão falando sobre isso, que estão falando isso, leram o livro da Lauren Dohan, que é o livro do U, porque não é possível, muitas coisas são muito parecidas, e eu falava assim, gente, isso só saiu de um livro mesmo, isso as pessoas estão falando real, oficial sobre isso. E então também teve as informações que o ex-presidente Trump quis falar sobre questão de alienígena. Teve um órgão que me falhou a memória agora, eu esqueci o nome do órgão, que acompanha esses objetos e já falou que sim, existem alguns objetos voadores não identificados, alguns OVNIs que eles não sabem o que é, enfim, e toda essa polêmica e toda essa questão em volta de alienígenas. Então eu falei assim, gente, por que não trazer essa notícia juntando com o fato do livro que eu vou explicar aqui para vocês? Lembrando um pouquinho da série Thornians, que, por favor, leiam o primeiro vídeo que eu fiz aqui da série, que é o primeiro livro, inclusive, que começa tudo, que vocês vão entender e vão se encaixar. Quando eu li esse livro, ele era o livro 4, mas agora, pelo que eu andei pesquisando recentemente, conversando com algumas amigas minhas, que também gostam de leitura e tudo mais, elas falaram que esse é o livro 7. Eu falei assim, gente, mas como assim? Não, mas peraí, como assim é o livro 7 se quando eu li era o livro 4? Vai entender, desistir de tentar entender a ordem, de seguir a ordem, eu só vou lendo. Pra quem leu, eu vou tentar fazer um pequeno resumo aqui do que eu falei no primeiro livro. Que o primeiro livro fala da série Thornians, que são uma espécie de alienígenas lá, que estão precisando de mulheres, e aí eles sequestram uma moça lá e tal, que tem filhas, e eles voltam, enfim, é todo um rolo. Depois do primeiro livro, algumas damas, vamos falar de damas, né? Algumas mulheres, algumas terráqueas, pronto, né? Termo correto, algumas terráqueas que já estavam sequestradas lá na época, foram tudo para casa no caso, pro reino, pro Bjork defender elas, né? Então ficou decidido isso. Só que a protagonista principal do primeiro livro, que eu não me lembro o nome agora, porque eu sou péssima, porque eu já li 1 trilhão de livros depois que eu li toda essa saga, a protagonista principal, ela tinha uma melhor amiga, e essa melhor amiga é a sobrinha do presidente dos Estados Unidos. E por que eu estou falando isso? Porque ela, a sobrinha do presidente dos Estados Unidos, que é a melhor amiga, é a principal nessa história. E aqui a gente conta a história do U, que é o U-Higel. E eu devo dizer pra vocês, devo confessar pra vocês que eu achei o U-Higel mesmo um pé no saco. O cara chato, mas enfim... Cara não, né? Alienígena chato, porque
Tentando, só tinha lido protagonistas com alienígenas legalzinho, mas esse aqui testou todas as minhas paciências, que não é muita. Para vocês entenderem um pouquinho mais sobre esse livro, eu vou falar a sinopse dele. Vou ler aqui para vocês, tá, gente? Porque falar a sinopse é um pouquinho mais difícil. O livro é Tornians, para mim vai ser o 4 ou Tornians 7, né? Então, para vocês saberem qual que é a versão que eu tô lendo, eu não sei se você tá lendo na versão 4 ou na versão 7, porque eu já me perdi nas ordens cronológicas desse livro. Sinopse. O Higel é um guerreiro torniano em forma e digno, o primeiro macho de um poderoso e respeitado lord. Por conta disso, ele sempre acreditou que poderia atrair uma fêmea, garantindo sua linhagem, mas isso não aconteceu. Sequer foi capaz de atrair uma das fêmeas da terra que foram descobertas, mas seu irmão mais novo, um terceiro macho, sim. Agora, o imperador enviara-o à terra para protegê-las dos Ganglians, que estavam sequestrando as fêmeas que seus irmãos guerreiros tanto precisavam. Trisha Burke tinha planos para sua vida, carreira, família, amigos, mas em um momento tudo isso mudou. Sua amiga, Lisa, e suas filhas desaparecem de repente sem nenhuma explicação. Quando a polícia local não conseguiu encontrá-las, ela procurou a pessoa mais poderosa que conhecia, o presidente dos Estados Unidos, seu tio. Duas pessoas que tiveram suas vidas viradas de cabeça para baixo estão em rota de colisão. O modo como esses dois lidarão com o impacto e suas consequências afetará não apenas eles, mas todos os universos conhecidos. Bom, por que eu falei a sinopse? Como vocês viram aí pela sinopse, já nota muito claramente algumas questões aí. Não, gente, nesse livro, nenhum presidente tem nome conhecido, são nomes fictícios. Porém, o que me chocou muito, esse livro, ele fala, o tem como uma única missão. Vir para a Terra, não só o mas ele e mais alguns outros que eu não me recordo o nome deles, porque são os nomes muito complexos para mim lembrar, mas ele e mais uma tropa vem para a Terra, mas quem está liderando é o e esses dois grupos de alienígenas precisam vir para a Terra para que eles possam fazer alguns tratos. Então, a Lisa, lembrei o nome da protagonista do primeiro livro, porque aqui fala. Então, a Lisa manda uma mensagem pra Trisha. Então, quem fica encarregado de entregar essa fita, entregar o recado, é o Só que o ele é um babaca, inicialmente. Ele é um chato, eu odiava ele com todas as minhas forças. Porque ele é machista, ele era egoísta, ele não conseguia entender o porquê, ele tinha muita raiva e muita inveja do irmão dele, porque o irmão dele conseguiu um reino para cuidar, conseguiu uma companheira, e ele, sendo o mais velho, mais poderoso, não conseguiu. Então, ele também achava que a mãe dele era extremamente egoísta, porque muito antes da Lisa vir e acontecer tudo o que aconteceu no primeiro livro, ele achava que a mãe dele era egoísta por ter ficado somente com o pai dele e não ter propagado com outras espécies. Então, ele era um escroto do caramba. Ele era muito, 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 muito babaca. E então, a Lisa deu algumas ordens pro mas a Lisa fica meio assim, tipo, não, então, né, tipo, e aí, como que fica? Mas ela teve que confiar no imperador e no marido dela, que é o York. Então, deixaram, aceitaram, e ele foi. Aí, chegando lá, ele fez inúmeras coisas ridículas. Ele e a Lisa brigavam direto porque ela é uma mulher independente. Ele não aceitava isso. Teve um choque de cultura muito grande. Ele era de forma mais bruta. Muitas das coisas ele quase perdeu a negociação
Porque ele precisava negociar porque ele queria as mulheres da terra. Já o outro grupo queria que a terra ajudasse eles com alimentos. Então o outro grupo, eles não eram tão brutais quanto o. E isso gerou até um conflito entre eles, porque um não estava de acordo com a forma que o estava liderando aquilo. E ele todo soberbo, todo egoísta, falando assim, eu sou o líder, não sei o que tem. Enfim, deu a maior confusão. Mas por que eu trouxe esse livro agora, junto com a notícia? Quando eu li o livro, há muito tempo atrás, nossa, muito tempo atrás, quando eu li o York, eu já li logo em seguida todos os livros que tinham saído. E o quarto era o do U. Então eu já sabia, já tinha lido, inclusive eu lembro quando fizeram vários vídeos falando sobre esse assunto. Eu falava assim, gente, esse povo leu o livro do U, porque não é possível. No livro, conta que os líderes de todas as nações, no livro, antes dos alienígenas se revelarem aos terráqueos, se revelarem na Terra, fizeram uma organização das nações alienígenas. Eu estou inventando esse nome porque eu não lembro o nome do grupo, que eram vários grupos, vários líderes mundiais, uma cúpula, né, de vários líderes mundiais que se organizaram e cada um defendeu o seu interesse. Então tinha líder do mundo inteiro. Só que isso era um segredo, ninguém sabia. E quem planejou, quem organizou tudo, quem iniciou tudo, isso mesmo, o presidente dos Estados Unidos, que é o tio da Trisha. Então, eu lendo aquilo, eu li aquilo, achei muito interessante. E aí veio a notícia de que um capitão da Índia, eu não lembro da onde que ele era de capitão, ele saiu desse meio que pesquisa coisas paranormais e tudo mais. Ele saiu. E a notícia, na época em que o Trump era presidente, ele saiu falando que existia sim alienígenas e que o presidente dos Estados Unidos tinha contato, só que não podia falar. Quando eu li aquela notícia, eu virei e falei assim, gente, esse cara, eu juro pra vocês, se vocês pesquisarem esse cara, se eu não me engano ele é indiano, ele é algum capitão indiano que saiu, aí o pessoal até tava falando que depois ele ia comprar o livro, eu até zoei falando assim, nossa, vai comprar, é o livro da Laura e tudo mais. E depois veio o Trump falando também sobre isso, só que ele deu aquela parada porque ele não podia falar, ele teve que ficar em silêncio sobre o assunto. E eu tava achando isso tudo muito, tipo assim, irônico, sabe? Aí veio o órgão, que eu não vou me lembrar o nome, falando lá que sobre alguns objetos voadores não identificados e tudo mais, toda essa questão. E eu já tava assim, gente, isso daí saiu no livro da Laura. Tipo assim, não tem outra explicação, porque se você vê o livro, se vocês lerem o livro e verem as notícias, é tudo muito parecido. É tudo muito parecido, não tô brincando. E aí eu já falo assim, nossa, faço vídeo ou não faço falando sobre esse livro. E então essa semana uma amiga minha me mandou uma notícia que eu falei assim, não, velho. Não, eu não tô lendo isso, que a notícia falava que o título da notícia é Planeta aquático a 35 anos-luz da Terra pode abrigar vida, diz estudos. Meus amigos, então nessas notícias tem uma informação que aí eles explicam como que é esse planeta que pode abrigar vida e tudo mais. E aí eu falei assim, gente, esse era o gatilho, era o estralo que eu precisava para falar sobre esse livro. Porque eu não sei se vocês sabem, mas eu gosto muito de ler sobre astronomia, acompanho a NASA, apesar de eu não lembrar muito bem o nome dos órgãos
de tudo mais, assim, e não ser aquelas pessoas, assim, que vivem e falam assim, então, alienígenas existem, né? Eu não sou aquela pessoa que, assim, mas eu gosto de acompanhar porque é notícia, né, gente? Se é do nosso interesse, a gente acompanha. E quando minha amiga mandou essa notícia, que eu vou deixar aqui o link na descrição pra vocês lerem, eu falei assim, gente, tá aí, ó. Ou a Lauren Dorn é muito inteligente, ou foi uma baita coincidência, ou ela já pegou, fez de propósito, porque isso, ó, gente, é de muito tempo que eu li esse livro. Eu li o livro antes de surgir, antes de alguém confirmar qualquer coisa. Então o livro já tá aí no tempo aí, tá aí circulando há algum tempo. E eu falei assim, caraca, e agora a gente acredita ou a gente desacredita? Meio difícil, mas que a Laura foi inteligentíssima, ela foi. Porque, gente, sério, leia esse livro e depois acompanhe todas as notícias que vocês ouvem falando sobre alienígenas, que o presidente dos Estados Unidos tem contato e que tudo mais, que vocês vão entender do que eu estou falando. Bom, eu acho que eu já falei muito, porque eu acabei me empolgando, me empolgando muito. Espero que vocês tenham gostado. É isso, beijo. Ah, pessoal, antes, por favor, assistam, continuem aqui no canal, tem mais vídeos aqui pra vocês assistindo. Assiste os vídeos do Cards, que eu divulgo também nos cards. Divulga esse vídeo com seus amigos, porque me ajuda muito, se você continuar no canal, a divulgar o canal, a fazer o canal crescer aí. Por favor, me ajuda. É isso, beijo. Tchau!